3.5 O paganismo na filosofia. Enquanto o paganismo clássico se formula na ordem artística pelo naturalismo e o sensualismo, ele se faz sentir na ordem puramente intelectual por uma influência talvez mais funesta, ainda que menos palpável. Em parte alguma, fez mais estragos que na filosofia. Eu chamo filosofia a essa investigação ardente da verdade sobre Deus, sobre o homem, sobre o mundo, sobre o conjunto dos seres, sua natureza e relações que os unem. Para explorar este imenso domínio, concebe-se que a razão precisa aqui, mais que em nenhuma outra parte, de um ponto de partida certo, de uma bússola perfeitamente segura e de uma pedra de toque infalível que a ajude a distinguir o verdadeiro do falso. Sob o império do cristianismo, todas essas condições de sucesso estavam postas à sua disposição. Filha dócil da fé, a razão começava por escutar as lições de sua mãe. Depois, tomando por ponto de partida as verdades que aprendera nesta infalível escola, procurava-lhes as relações ocultas, mostrava a sua riqueza e variedade e fazia delas aplicações fecundas em úteis resultados. Se tinha dúvidas, consultava sua mãe, comparando as descobertas que fizera com os princípios que dela colhera, e sempre, como filha bem educada, fazia reverter os seus sucessos para a glória da religião. Noutros termos, e para falar a língua do maior filósofo que o mundo conheceu, no sistema científico criado pelo cristianismo e tão bem compreendido pela Idade Média, as ciências compunham uma família perfeitamente ordenada. A teologia era a mãe e todas as ciências suas filhas. A mãe dava as ordens e a direção, enquanto as filhas trabalhavam cada uma na sua esfera para o bem comum. O fim supremo de todos os esforços era a glorificação da sua rainha, que põe em ação para o bem físico e moral do homem os resultados obtidos por todas as suas filhas. Da certeza do ponto de partida, da direção infalível da investigação, da convergência de todas as ciências para o mesmo fim, tinham vindo a isenção de todo erro grave, a lucidez nas definições, a riqueza na exposição, a fecundidade nas aplicações, o caráter de unidade e universalidade na ciência, a profunda compreensão da verdade, a solidez das doutrinas que se reuniam nas obras de Santo Agostinho, Santo Anselmo, Santo Alberto Magno, Alexandre de Alê, São Boaventura, São Tomás e, como num vasto espelho, iluminavam com imortais esplendores todas as questões mais abstratas de ordem religiosa, política, civil, doméstica e até material. Sim, esplendores imortais, porque os 1000 sistemas filosóficos nascidos há 3 séculos para cá, longe de lhes tirarem o fulgor, têm-no aumentado. Imortais, porque é ainda neles que se deve procurar a solução de todos os problemas que atormentam a humanidade. Ele cita: herdeira da filosofia dos padres da Igreja, a filosofia da Idade Média, diz M. Moller, apoiando-se em crenças inabaláveis, ficou sempre a mesma quanto aos princípios. E ganhou assim, por trabalhar séculos, uma grandeza e extensão nunca igualadas por outra qualquer filosofia. Fim de citação. Nicolas Moller, de l'état de la philosophie moderne. Nota 126. As coisas, porém, mudaram completamente com a Renascença. Nessa época, de todos os pontos da Europa se elevaram milhares de vozes para proclamarem os sistemas filosóficos da Grécia, o verdadeiro tipo da filosofia, o modelo da discussão livre e o vasto campo para onde devia entrar a razão se quisesse chegar a descobrir o verdadeiro. Para isso, o que se devia fazer primeiro era persuadir a razão que em si mesma buscasse o seu ponto de apoio e cessar de tomar o ensino da Igreja para a base de suas investigações filosóficas. Como já a tinha levado a romper com seu passado literário e artístico, representado como tipo de barbárie, 1000 advogados sustentaram que a filosofia da Idade Média era a compreensão do espírito humano e o tipo do servilismo. E por quê? Pergunto eu. Porque ela tomava, por ponto de partida, por sua bússola, as verdades indemonstráveis da fé. Dizei, pois, que a geometria, a química, todas as ciências
são a compressão da inteligência, porque todas elas partem de axiomas ou de princípios indemonstrados e indemonstráveis. Vós pretestais que a Igreja oprimia a liberdade do pensamento e que os dogmas que ela impunha à razão obstavam ao livre movimento dos espíritos. Para provardes que são fundadas essas queixas, deveis demonstrar a falsidade dos dogmas impostos pela Igreja, porque se eles são verdades, como se há de admitir que a filosofia que investiga a verdade se possa constranger aceitando qualquer verdade? Ora, até aqui, ninguém pôde provar que os dogmas católicos não são verdades. Eles são ignorados e repelidos. Mas é superior às forças humanas demonstrar que a fé da Igreja seja erro. Poder-se-ia ir mais longe e perguntar aos advogados do paganismo renascente, aos panegiristas da pretestada emancipação intelectual, se uma filosofia que aceita por ponto de partida as verdades da fé católica é mais restrita, menos livre, que a que toma por única base a razão humana. É verdade para todo homem razoável que uma ideia qualquer não pode limitar o exercício da razão senão enquanto ela mesma é limitada. Se os dogmas católicos não fossem, pois, superiores ao entendimento humano, seria fundada a crítica dos apóstolos da filosofia independente. Mas as verdades religiosas têm um sentido tão profundo, tão inesgotável, que nenhum espírito criado é capaz de as abraçar em toda a sua extensão e de lhes dar uma explicação completa. Assim, as revelações divinas, em vez de limitarem as faculdades da razão humana, apresentam-lhe, sem cessar, novos pontos de vista e dão sempre um novo alimento ao pensamento. Estas observações tão simples que bastavam para reduzir a nada as pretensões dos recém-vindos, ou não se fizeram ou não se escutaram. De toda a parte, correram à escola dos filósofos pagãos. Para nela entrar, era preciso subscrever a esta máxima de Epicuro, que a verdadeira filosofia só podia nascer entre os gregos, porque em todas as outras partes reinava a tradição e subscreveu-se a ela. A tradição católica da Igreja foi rejeitada como obstáculo e a suficiência da razão solenemente proclamada. Este princípio preparava a consequência final que em nossos dias se tirou. Ele cita, concluamos. O cristianismo perdeu o seu antigo império sobre as almas. A fé se retirou delas. Abandonado pelo espírito público, convencido de inferioridade pela razão moderna, hostil ao princípio das nossas instituições e das nossas leis, já não pode, não deve presidir à educação nacional. Não pode porque não são executadas as suas lições. Não deve porque são contrárias aos princípios das nossas instituições. O cristianismo já não existe. Precisamos de uma religião. Quem nos-la dará? A minha resposta está prevista. A razão que venceu o cristianismo é que nos deve dar uma religião que substitua a que ela destruiu. Nota 128, Liberdade de Pensar, 1851. Em pouco tempo, os dois grandes sistemas filosóficos de Platão e Aristóteles, o idealismo e o empirismo, reuniram debaixo de suas bandeiras opostas todos os professores de filosofia e os seus discípulos. Sob a bandeira de Platão, enfileirou-se a Itália, dirigida pelos Médici de Florença, Marcílio Fitino, André Porta e outros personagens distintos. Aristóteles atraiu primeiro a Inglaterra, depois a França e a Alemanha. Começadas na Renascença do paganismo, essas duas linhas filosóficas, paralelas e opostas, prolongam-se até os nossos dias. Coisa notável, as pretensões soberbas e a impotência absoluta, os eternos ensaios, as flutuações, as contradições, os erros monstruosos e as aplicações formidáveis dessa filosofia pagã na Europa moderna são exatamente as mesmas que no seio da antiga Grécia. Hoje, como outrora, ela pode escrever sobre as portas das duas escolas. É aqui a oficina de todos os absurdos. Fecha aspas. Cícero. Embriagada, ela cai de extremo a extremo, sem poder conservar-se no meio termo razoável, onde se acha a verdade. Do materialismo vai ao espiritualismo, do panteísmo ao ceticismo,
para dar hoje como outrora no abismo sem fundo do racionalismo universal e na ruína da sociedade. Com Tales de Mileto, seu primeiro órgão na antiguidade e fundador da escola jônica, ela proclama a água e o úmido, isto é, a matéria, princípio de todas as coisas. A escola itálica de Pitágoras faz dominar o espiritualismo. 50 anos depois aparece a escola eleata, cujos principais órgãos, Xenofonte de Cólofon, Parmênides e Melfissos, professam o panteísmo idealista e chegam quase ao ceticismo. Com a escola tomística de Leucipo, torna a subir ao trono o materialismo. Da contradição dos sistemas e dos estragos sempre crescentes causados pela dúvida, que é consequência inevitável, nasce a escola sofística. Alternadamente, campeões do pró e do contra, seus discípulos sustentam e combatem as mais contraditórias proposições. Alguns anos mais e a sociedade grega cairá aos seus golpes. Chega Sócrates e empreende opor um dique à torrente da dúvida. Toma por objeto a filosofia moral. Forma alguns discípulos, dos quais é Platão o mais célebre. Pai da escola acadêmica, Platão desenvolve todos os recursos de seu gênio para restituir o cetro ao espiritualismo. Aristóteles, seu discípulo, arranca-lhe e faz reinar o empirismo que, legado aos peripatéticos, não tarda a aproximar-se do materialismo. Epicuro tira a última consequência prática da filosofia do mestre de Estagira. O seu sistema é a imoralidade, o prazer é soberano bem do homem. Fundador da escola estoica, Zenão vem opor-se ao epicurismo. O corpo é tudo, dizia Epicuro, o corpo é nada, respondia Zenão. O prazer é o único bem, continuava Epicuro, a dor mais viva não é um mal, replicava Zenão. Depois de quedas mais ou menos numerosas e de resistências mais ou menos impotentes, chega ao fim do século II, Sexto Empírico, relator implacável de todas as contendas e de todos os absurdos filosóficos. Ele tira a conclusão final de todos os passados debates. A primeira palavra que lhe cai da pena é contradição e a última, ceticismo. Tal é o termo vergonhoso a que vem dar a filosofia pagã. Durante o longo período de sua existência, que progresso ela realizou, que verdade descobriu, que virtude fez praticar, que sociedade fez melhor e mais durável? Vai responder um homem suspeito, diz M. Ancillon. Cita: a história da filosofia não apresenta senão um caos. As nações, os princípios, os sistemas sucedem-se, combatem-se e destroem-se uns aos outros, sem que se saiba qual o fim desse movimento, o ponto de partida e o resultado dessas construções tão atrevidas como pouco sólidas. Fim de citação. Se ela foi impotente para o bem, quem dirá o seu poder para o mal? Cita novamente: os grandes erros do espírito eram quase desconhecidos do mundo antes da filosofia grega. Foi ela que os fez nascer, ou pelo menos os desenvolveu, enfraquecendo o respeito pelas tradições e substituindo o princípio do exame particular ao princípio da fé. Lamennais, Essai sur l'indifférence en matière de religion, ensaio sobre a indiferença em matéria de religião, nota 130. Os sofistas prepararam o caminho aos bárbaros. Ressuscitada no meio do século XV, a filosofia pagã dá outra vez mostras da sua impotência para descobrir a verdade e da sua onipotência para engendrar o erro. Isso não é uma acusação banal que repetimos. Podemos repeti-la mais uma vez depois de 1000 outras vezes. Notamos uma incontestável verdade. O paganismo filosófico está nos matando, sem falarmos nos erros monstruosos sobre Deus, sobre o homem, sobre o mundo, com que ele tem manchado a história da Europa durante séculos. O racionalismo atual, o racionalismo dissolvente, que ameaça a sociedade com o entrar de novo na barbárie, é a sua última palavra. Com efeito, rejeitada a tradição católica como um obstáculo e posta em axioma a infalibilidade da razão, quem impedirá à filosofia o capricho de proclamar, como artigo de fé, o racionalismo em todas as suas formidáveis aplicações à religião, à sociedade, à família, à propriedade? Ora, nós vimos que com a Renascença vem o princípio da suficiência absoluta da razão, ainda que tacitamente estabelecido. Foi primeiro oculta a sua influência, mas breve, tirada a máscara, Lutero proclamou a razão soberana em matéria de religião e Descartes
estendeu o seu império e formulou claramente a universalidade dos seus direitos. Escutemos os seus admiradores e fiéis órgãos. Cita: espírito independente, inovador ousado, gênio de singular poder, Descartes não podia deixar de reconhecer a autoridade da razão individual e o direito que ela tem de examinar e julgar toda espécie de doutrina. Pertence a Descartes a glória de ter proclamado e praticado estes princípios e de ser o autor dessa reforma intelectual que hoje, mais que nunca, se fez sentir no mundo filosófico. Hoje, com efeito, graças a Descartes, nós somos todos protestantes em filosofia, assim como somos, graças a Lutero, todos filósofos em religião. Só acreditamos na evidência da verdade. Agora vejamos em ação a filosofia outra vez pagã. Com Platão, professa ela o espiritualismo puro e cai, enfim, com Spinoza no panteísmo idealista. Na escola de Aristóteles, apaixona-se pelo empirismo e Bacon, de Verulam, ensina que a matéria é a causa das causas e ela mesma sem causa. Locke acha nas sensações o princípio das ideias. Condillac inventa o homem-estátua. Maillet chega ao homem-carpo e o barão d'Holbach, resumindo no famoso sistema da natureza, o princípio e as consequências dessa escola, dá-nos, como o manual da razão e da conduta, o complexo monstruoso de todos os absurdos e todas as torpezas do materialismo e do ateísmo, tanto antigo como moderno. Hobbes, Hartley, Berkeley, Priestley, Helvétius, Lametrie, todas as sumidades filosóficas da Europa aplaudiram a coragem de seu irmão, que dizia alto o que eles pensavam baixo. A sociedade incrédula e materializada pelos novos pagãos respondeu em coro como a sociedade antiga nutrida com as mesmas doutrinas. A verdade é uma quimera, o prazer é a única lei, o único dever. Os antigos sofistas tinham aberto o caminho aos bárbaros. Os seus modernos discípulos entregaram a sociedade aos demolidores de 1793, que é o período da Revolução Francesa, conhecido como Terror. Nota 133. O pensamento dos sábios tinha preparado a revolução. O braço do povo executou-a. Introduzida na Europa com tantos esforços, a filosofia pagã estava julgada. E, contudo, apesar desta espantosa experimentação, não se curou a razão humana. O seu divórcio com a fé, o amor apaixonado pela sua pretendida emancipação, tinham deixado persistir nela o germe do mal. Sobre os restos ainda fumegantes da ordem social, ela tem as mesmas pretensões na direção intelectual do gênero humano. Aqui, como na antiguidade, a sua última palavra foi ainda a dúvida universal e o epicurismo. Cabanes ousou dizer a essa sociedade coberta de sangue e de nódoas, ele cita: os nervos são o princípio do pensamento, a causa da ideia. O efeito é necessariamente da mesma natureza que a causa. Logo, o pensamento, a ideia, é material. Logo, o homem não é mais do que uma máquina, só diferente do cão pela grandeza do ângulo facial. Fim de citação. Sistema abjeto ao qual Destutt de Tracy prestou o socorro da sua árida ideologia. Se Cabanes foi o fisiologista e Destutt de Tracy o metafísico do materialismo no século XIX, Volney foi o seu moralista. Ele cita: conservar-se e fazer tudo para isso, eis a grande lei da natureza humana. Logo, o bem é tudo o que tende a conservar, a aperfeiçoar o homem, isto é, o organismo. O mal, tudo o que tende a deteriorá-lo e a destruí-lo. O maior bem é a vida, o maior mal é a morte. Nada é superior à felicidade física, nada pior que o sofrimento do corpo. O bem supremo é a saúde. Nota 134, Histoire de la Philosophie ou XIX siècle, História da Filosofia no século XIX, tomo 2, página 119. Caridade, afeição, fé, esperança, sacrifício do interesse pessoal ao bem público são as virtudes dos tolos em proveito dos velhacos. O assassínio é um dever, quando é útil. Eu, isto é, o meu corpo, e nada mais, eis toda a religião. Só estúpidos podem ter outra. Tal é a filosofia de Volney. Ora, reparando-se que estas doutrinas se têm espalhado com espantosa profusão, reparando-se que o livro de Volney é um livro que tem sido lido por todos, devemos nos admirar do profundo epicurismo da época? Neste sistema, evidentemente, Deus não é nada, e a alma nada é, tudo é matéria.
Contudo, a nossa filosofia pagã empreendeu uma reação espiritualista contra o moderno Epicuro, como outrora o tinha feito contra o antigo. Royer Collard, Cousin, Geoffroy e Leglobe tomaram a missão de restaurar o espiritualismo. Mas, privada de base e bússola, a sua filosofia caiu no panteísmo e no ecletismo, sem destronar o sensualismo de Volney. O panteísmo está em todas as obras de Cousin. Quanto ao ecletismo, não é mais do que o ceticismo e o racionalismo absoluto com um nome diferente. Um dos seus mais fervorosos apóstolos, Geoffroy, morreu nas angústias de uma incerteza atroz. Ele é o ceticismo, porque todas as gerações que se nutrem dele são profundamente descrentes. Que o ecletismo é também o racionalismo no seu mais alto poder, eis aqui a prova. O pensamento, confessado bem alto por seus discípulos, é que a verdade completa, a verdade tal como ela deve ser conhecida para satisfazer em tudo a razão, ainda está para ser encontrada. Daí para eles a necessidade de uma investigação universal em todos os sistemas e em todas as religiões para tomar o que for verdadeiro e com todas essas verdades espalhadas formar um símbolo completo. Mas qual será a sua pedra de toque para distinguirem a verdade do erro? A razão de cada indivíduo ou de um só indivíduo reconhecido por mestre infalível? Em qualquer dos casos, vós divinizais a razão e criais o mais vasto racionalismo conhecido até hoje. Eles convêm nisso, porque dizem à razão individual pertence o direito de examinar e julgar toda espécie de doutrina. Sabem eles, sequer, que doutrinas novas devem substituir as antigas? Ainda não. Procuram-nas. Merece ser conhecida as suas respostas. Ele cita: essas doutrinas que devem presidir a nossa vida moral, religiosa, política, literária, somos nós que as devemos fazer, porque nossos pais só nos deram estéreis e gastas. Devem-se, pois, forjar novas. Todos os espíritos compreendem, ou antes sentem, esta necessidade da nossa época. Fim de citação. Como se vê, nunca o racionalismo teve maiores pretensões, nunca a razão emancipada da tutela da fé pela filosofia pagã se mostrou mais orgulhosa. Mas o que mais custa, o que mostra até onde o paganismo filosófico aprofundou nos espíritos, é ver os sábios do século subscreverem a sua altivez. Eles chamam a razão uma revelação permanente de Deus, cujos direitos se não devem sacrificar a nada. Eles pensam ser muito generosos e bem merecer dos católicos, permitindo à religião o tratar de igual para igual com a razão, partilhar com ela o império do homem, dando a uma soberania do espírito, a outra a direção do coração. Cita: a religião e a filosofia são duas irmãs imortais, que não podem morrer. Deus pôs no mesmo dia a religião no coração do homem e a filosofia no seu espírito. Convém que elas não se separem, mas antes que se unam mais. Emetier, Discours sobre a Instrução Pública, 18 de janeiro de 1850, nota 140. Mas já os lógicos do paganismo negam esta pretendida igualdade da religião e da razão. Dizem que a religião é só um princípio de obscurantismo e de corrupção e que a razão é a única esperança. Escrevia há pouco um discípulo de Cousin, que é M. Jacquet, Liberté de Penser, Liberdade de Pensar, nota 141, ele cita: eu provarei que o catecismo embrutece a infância. Eu provarei depois que ele a corrompe. Convinha que a razão se estabelecesse, enfim, soberana em seu domínio. Isso acontece no século XVII. Descartes proclama a liberdade definitiva do pensamento, e no respeito que ele ainda exprime pela Igreja e pela teologia, é fácil ver alguma ironia e muita prudência. Será preciso recordar Voltaire e Rousseau, cujas doutrinas se chegaram a realizar, de algum modo, na ordem dos fatos políticos, substituindo-se com violência ao espírito do passado pela grande Revolução de 1789. Assim, a razão, que então só era livre, é, de hoje em diante, soberana. Chegou-lhe a sua vez de organizar a sociedade e de governar o Estado. Divinizadas, até pelo povo, a razão e a liberdade substituem os deuses decaídos do cristianismo sobre os altares onde as paixões populares os precipitaram. A Convenção decreta, em nome da razão, a existência do ente supremo. Não há outro culto que o da liberdade,
nem outra religião que a da razão. Eis a história. Sim, eis a história da filosofia moderna sob a influência do paganismo clássico, não só na França, mas em toda a Europa. Eu poderia mostrar essa filosofia gerando em toda parte, principalmente na Alemanha, os mesmos erros, crimes e calamidades que na França. Bastará dizer que ela foi muito além do paganismo, até essas regiões vizinhas do inferno, onde a razão pervertida só sabe blasfemar de Deus e invocar o nada. Permita-se-nos citar as opiniões atuais dos seus representantes mais acreditados. Aspas, há 4 coisas, dizia Goethe, que eu detesto igualmente: o tabaco e os sinos, os percevejos e o cristianismo, fecha aspas. Esta espantosa blasfêmia é, segundo a liberdade de pensar de M. Jacques, a expressão mais singela da invencível repugnância que o Júpiter olímpico dos tempos modernos tinha pela estética cristã. Goethe aborrecia por instinto a revolução moral, que substituiu a Virgem pálida e doente à Vênus antiga e à perfeição ideal do corpo humano representado pelos deuses da Grécia, a magra imagem de um crucificado. Não é, pois, de admirar que ele pusesse, diante de seu leito, exposto ao sol nascente, a cabeça colossal de Júpiter, para que pudesse, ao acordar, dirigir-lhe a sua oração da manhã. Inacessível ao receio e às lágrimas, Júpiter era verdadeiramente o Deus deste grande homem. Hegel não se pronunciou menos decididamente pela superioridade do ideal religioso dos helenos e contra a intrusão dos elementos siríacos ou galileus. A lenda do Cristo parece-lhe concebida no mesmo sistema que a biografia alexandrina de Pitágoras. Ela se passa no domínio da mais vulgar realidade e não no mundo poético. É um misto de simplicidade acanhada, de pálidas quimeras como as há nas pessoas fantásticas, que não têm uma bela e forte imaginação. O Antigo e o Novo Testamento não têm a seus olhos nenhum valor estético. Foi a mesma tese que tantas vezes excitou a veia espirituosa e a fantasia humorista de Heinrich Heine, mas Ludwig Feuerbach, chefe da nova escola alemã, é talvez a expressão mais completa dessa antipatia contra o cristianismo, e se o século XIX tivesse de ver o fim do mundo, seria ele certamente o anticristo. Pouco lhe falta para definir o cristianismo como uma perversão da natureza humana. Ele cita: só ignorantes e espíritos superficiais podem acusar a antiguidade de materialismo. A antiguidade representa a natureza e o finito. A nós, enganados pelas nossas ideias sobrenaturalistas e pela nossa sede de infinito, essa arte tão limitada, essa moral tão simples, esse sistema de vida tão bem fixado de todos os lados, parecem-nos um realismo acanhado. Castor e Polu, Diana e Minerva são para nós frios e sem ideal, porque eles representam a natureza sã e normal. Mas o espiritualismo cristão é, no fundo, bem mais materialista. Todas as falsas ideias que há no mundo sobre a moral e a estética vieram do cristianismo. A Grécia, com um tato divino, tinha tocado em tudo a perfeita medida, fugitiva e imperceptível gradação que se entrevê no instinto, mas onde não podem manter-nos. Fim de citação. Não é só o sobrenaturalismo que é criticado pela nova escola alemã. Feuerbach e todos os filósofos dessa escola reconhecem, sem hesitar, que o teísmo, a religião natural, todo o racionalismo que admite alguma coisa de transcendente, deve-se pôr a par do sobrenaturalismo. Crer em Deus e na imortalidade da alma é tão supersticioso como crer na Trindade e nos milagres. A crítica do céu não é mais que a crítica da terra. A teologia torna-se a antropologia. Ele cita Liberté de Pensée, de 1850, a ciência que um homem tem do seu Deus não é mais que um outro nome para designar a ciência que ele tem de si próprio, que ele tem do seu eu. Toda a consideração de um mundo superior, todo o sentimento religioso, sob qualquer forma que se manifeste, não é mais que uma ilusão. Fim de citação. Para coroar este temível sistema de impiedade, Feuerbach termina a sua tanatologia declarando que antes quer aprofundar-se no nada que encontrar na esfera das sombras Sócrates, Santo Agostinho e muitos outros heróis. Depois, como conclusão final de toda a sua filosofia, persuade os seus adeptos a adorarem a morte. Seria fácil multiplicar as citações.
As que precedem bastam para mostrarem os excessos inauditos, a influência desastrosa e sempre atual do paganismo filosófico, assim como a indispensável necessidade de voltarmos já à filosofia cristã, se quisermos prevenir um novo e talvez derradeiro cataclismo. 3.6 O paganismo nas ciências. Incertezas, trevas, materialismo, erros monstruosos, caos intelectual, foi o que ganhou a filosofia moderna, fazendo-se discípulo do paganismo. Apesar da proibição tão positiva dos padres da Igreja e da reserva tão eloquente dos séculos de fé. Ora, a filosofia, por excelência, é a cultura da ideia, e a ideia governa o mundo. A filosofia exerce, pois, uma influência inevitável sobre a ciência em geral, as artes, a literatura e todas as manifestações do pensamento. Pagã, ela devia imprimir em todas essas coisas os seus diferentes caracteres. Fatos constantes e universais tornam palpável a verdade dessa indução, incontestável a priori. Comecemos pela história. O primeiro caráter da filosofia moderna, filha da filosofia pagã, é a incerteza. Provam-no os numerosos sistemas que ela tem criado e ainda hoje faz aparecer. Este caráter ela comunicou à história. A história é a ciência dos fatos, das suas causas, efeitos, fim particular e tendência para um fim geral e supremo. Ora, os fatos da história são devidos a duas causas, a ação de Deus e a liberdade do homem, assim como são coordenados para um duplo fim, glória de Deus e salvação do homem. Daí, dois elementos na história, o elemento divino e o humano. O conhecimento deste duplo elemento e da sua ação combinada nos fatos é a filosofia ou o olho da história. É evidente que toda essa filosofia depende da ideia que serve de ponto de partida. A arte monótona de registrar datas e nomes próprios, eis aí a história, se essa ideia não existe. Mentira e ilusões, se essa ideia é falsa. Belo estudo, fonte dos mais preciosos ensinamentos, se essa ideia é verdadeira. Mas esta ideia reveladora, quem a pode comunicar ao homem? Só aquele que pode revelar à humanidade a si mesma, a sua origem, os seus deveres, os seus destinos. Isto é dizer que só pertence a Deus e à religião dar-nos a verdadeira filosofia da história. Ora, a história pagã deixou de buscar a sua bússola na religião. Para ela, como para a filosofia, seria uma vergonha pedir luzes à mãe da ignorância e barbárie. A história até tirou a si própria a possibilidade de tornar a entrar na escola da fé, declamando em todos os tons e a propósito de tudo contra a Igreja. Por isso aqui, segundo a justa observação do Conde de Mestre, desde a Renascença, a história é uma conspiração permanente contra a verdade. Acabou a filosofia da história. Cada historiador arrogou-se o direito de escrever segundo as suas opiniões, seus preconceitos, as suas paixões. Daí, esta confusão verdadeiramente filosófica na apreciação dos fatos mais vulgares. Daí essas reabilitações escandalosas dos maiores criminosos. Daí, enfim, essas condenações mais escandalosas ainda dos maiores homens e das mais belas ações. Despojada da sua majestade, a história não foi muitas vezes senão um quadro para pôr em relevo um sistema preconceituoso ou uma tese a favor de um interesse de seita ou de partido. Na simples narração dos fatos, mostra-se ela o eco fiel do paganismo. Fala-nos seriamente do estado natural. Conta-nos que houve tempo em que os homens viviam pelas florestas, comiam bolotas e poucos sinais tinham para explicarem as primeiras necessidades da vida material. Que bela ideia isso nos dá da dignidade humana e da divindade de Deus. Que excelente meio de confirmar a fé nas verdades do Gênesis, base da própria história. Não basta destruir. Sobre estes dados absurdos fundam-se sistemas hostis à religião e à ordem social. Sustenta-se, por exemplo, que Deus não se revelou ao homem, que o homem e o tempo fizeram a religião e a sociedade. Não só essa filosofia da história copia o paganismo, mas, boa filha, ainda defende seu pai. Ela pretende que os cristãos caluniaram Nero, Décio, Diocleciano e os outros perseguidores. Acusa as vítimas dos crimes dos carrascos. Foi o cristianismo, isto é, o fanatismo,
que produziu os excessos que teve a sofrer. Os pontífices, esses que salvaram a Europa da barbárie, são acusados por ela de ambição e crueldade. Sobre muitos pontos, a Igreja não merece nem a confiança, nem o respeito, nem o reconhecimento das nações. Tal é a conclusão deste ensino filosófico da história. Ao caráter de incerteza e pirronismo, a doutrina do pirronismo é a da argumentação filosófica de natureza cética, ceticismo, e tem por origem o pensador grego Pirro de Élida, nota 144. Ao caráter de incerteza e pirronismo universal junta-se o materialismo. Essas magníficas descobertas do gênio católico que se acham nos padres da Igreja e principalmente em Santo Agostinho, essa explicação do encadeamento dos fatos, desaparecem da história com o espírito que os criou. Só Bossuet deixou, depois da Renascença, de seguir os modelos obrigados para o espírito e para a letra. Tito Livio, Salúcio, Tácito, Xenofonte, Heródoto. Daí, mudez completa sobre a ação de Deus nos sucessos do mundo. Sem o elemento divino, a história reapareceu sob a pena dos autores cristãos, como fora na pena dos autores pagãos, uma letra morta. Os anais do gênero humano, aberto a todos os olhos, deixaram de apresentar ao homem o conhecimento de Deus e de si mesmo, a inteligência de sua missão e da sua condição sobre a terra. Quais foram os resultados da ressurreição do paganismo? Para a história, a degradação; para o homem, o materialismo e o fatalismo. As outras ciências tiveram o mesmo sucesso. Hostilidade contra a religião e materialismo, eis os caracteres que revestiram com o paganismo. Seria supérfluo verificar isto circunstanciadamente. Bastam-nos generalidades. Quem de nós não ouviu os sarcasmos lançados há 3 séculos contra a religião e a Idade Média por todas as bocas sábias da Europa? Estes sarcasmos, confundidos com sofismas, não formam na enciclopédia e em outras obras modernas uma imensa montanha erguida contra o céu pelos modernos titãs? Não é do cimo dessa montanha que falam hoje quase todos os sábios e mestres da mocidade? Não vem de lá a opinião de que a fé só se acha nos espíritos, na razão inversa das luzes? A pretensão soberba de nunca pedir à religião a solução de nenhum problema? A afetação de nunca pronunciar o seu nome na exposição das teorias científicas? Que ganhou a ciência com esta hostilidade pagã? Sem a fé, que revela os segredos do mundo moral, o espírito humano achou-se inábil para todas as ciências de ordem superior, para a ciência das suas relações com Deus, para a ciência das suas relações com seus semelhantes, tanto na ordem civil como na doméstica. Quem não há de envergonhar-se ao ver a ignorância da Europa acerca de todos os conhecimentos dignos do homem? Que solução seriamente aceitável sabe ela dar aos grandes problemas de onde depende a paz das nações e o sólido progresso do gênero humano? Não faz dó ver, há 3 séculos, as questões mais simples de religião, liberdade religiosa, civil, doméstica, patriotismo cristão, elementares nos tempos de fé, excederem a alçada das nossas sumidades intelectuais e deixarem ficar mal as capacidades dos modernos licurgos? O primeiro fruto do paganismo clássico foi o descrédito das ciências mais nobres e necessárias. O segundo foi a profanação dessas mesmas ciências. Outrora, era tal o poder do espírito cristão que ele espiritualizava, de algum modo, as ciências materiais, fazendo-as servir para adiantar a religião. Hoje é tal o poder do espírito pagão que ele faz servir as ciências morais para afirmarem e propagarem o materialismo. Que há, por exemplo, de mais moral na sua essência e no seu fim que a ciência de governar as nações? Pois bem, vede o que se passa na Europa há 3 séculos. A legislação não despiu seu caráter religioso? A ciência do direito não deixou inteiramente de apoiar as suas bases sobre o direito primordial, a vontade suprema de Deus manifestada na Escritura e nas decisões da Igreja? Que relação há entre as cartas modernas e as constituições e capitulares dos antigos reis e imperadores cristãos? A política não está reduzida à arte de materializar os povos? Não a ouvis proclamar com sua nova companheira a ciência econômica que um povo nada tem a desejar desde que possa dormir tranquilo
que tenha pão para comer, vinho para beber, cama para dormir, teatro para se divertir, caminhos de ferro para se transportar, máquinas para se vestir comodamente, gás para se iluminar? E não é para ele obter todas essas vantagens que tendem todos os seus esforços? Se ela ensina a moral às populações, não é ainda no interesse da ordem material e da tranquilidade dos seus gozos? Pode-se aplaudir dos seus esforços. Sob esta influência, toda pagã, os povos cristãos chegaram a crer que o homem só vive de pão, que toda a ciência é quimérica, se não se traduzir em gozos materiais, que todo o ensino é ilusório, se não granjear honra e proveito, que a felicidade está toda neste mundo. E eles não pedem senão isto, não trabalham senão para isto, não se batem senão por isto? Que dizer das ciências físicas e naturais? Aqui que se faz sentir mais a funesta influência do paganismo clássico. O universo é um magnífico espelho onde se refletem as perfeições de Deus que escapam à vista humana. O firmamento com seus inumeráveis sóis, a terra com suas riquezas infinitas, são pregadores eloquentes cuja língua, inteligível, a todos os povos, anuncia sem cessar a glória do Criador. Na vastidão dos céus, como na superfície do grão de areia, Deus gravou em brilhantes caracteres a prova da sua existência, do seu poder, da sua sabedoria e bondade. Por isso é que o Supremo Operário, lançando um olhar perscrutador sobre toda a criação, que acabava de tirar do nada, disse que todas as coisas estavam boas. Por isso é que os sábios do Oriente diziam: o universo é uma lira de que Deus é o músico. Quem ousará negar que o verdadeiro fim das ciências físicas é procurar na natureza o que o olhar divino viu nela? Que a sua glória é achá-lo e o progresso do homem servir-se disso como de um degrau para se elevar ao conhecimento mais perfeito de Deus e ao amor mais fiel do Criador, sua felicidade e seu fim? Ou para falar como a teosofia indica: quem ousará negar que a aventura do homem é ser iniciado nos segredos divinos desta misteriosa harmonia? Por que o homem não é também, num sentido, o Deus e por isso o músico do universo? Não devem, pois, as cordas harmoniosas dessa lira ser vibradas pela sua sábia mão? Buscar o mundo espiritual no mundo material é o fim principal que convém prosseguir ao ler o grande livro da natureza. Descobrir nele os meios de conforto e bem-estar material é o segundo. A ordem providencial consiste em harmonizar este duplo fim. A desordem consiste em esquecer o primeiro para se olhar só para o segundo. É o materialismo, é a profanação da ciência, porque é escravizar a natureza à iniquidade e degradação da inteligência. Assim se compreendeu o estado da natureza nos séculos de fé. São incomparáveis as lições de Jó e Isaías, os tratados imortais de São Basílio, São Ambrósio, São Gregório e Nissa, São Crisóstomo e Santo Agostinho sobre a obra dos 6 dias. Além do fim superior da ciência, que eles atingiram, deram aos mais difíceis problemas soluções que a ciência moderna não pode deixar de admitir, sob pena de errar perpetuamente. Assim, o compreenderam ainda ultimamente alguns gênios superiores. Ele cita Linot, Ensaios. A maior utilidade, dizem eles, que se pode tirar do estado da natureza é o excitar a piedade. Nós vemos o universo como um templo onde estamos em permanente adoração. Referindo os fenômenos da natureza a um autor inteligente, pensamos mais vezes em Deus. Não existe um único corpo organizado que, no meio que tem de conservar-se e reproduzir-se, não mostre o cuidado particular do Criador. É, pois, uma mesma inteligência que tudo ordenou. É a mesma que se interessa por todos os seres criados. É sob as leis deste ser que nós vivemos. A nossa existência e felicidade devemos esperá-las dele. No imenso quadro que nos oferece a natureza, nós vemos que nada se desprezou, que se teve a mesma atenção e cuidado com os menores objetos. Como poderemos nós lembrar que seremos um dia desprezados ou esquecidos? Fim de citação. Por seu lado, tratando de uma ciência particular de que o paganismo moderno abusou longo tempo e cruelmente, o naturalista Georges Cuvier soube indicar o fim a que ela devia atender. Ele estabeleceu que a geologia demonstra que os anais da terra concordam com os anais dos povos e confirmam maravilhosamente a narrativa de Moisés. Ele cita Discours sur les révolutions de la surface du globe,
Discurso sobre as revoluções da superfície do globo, 1840. É um dos resultados, diz ele, mais bem provados e menos esperados desta ciência. É precioso porque liga a história natural e a história civil. Eu penso, pois, com Deluc e Dolomieu, que, se há alguma coisa certa na geologia, é que a superfície do nosso globo foi vítima de uma grande revolução, cuja data não pode ir além de 5 a 6 mil anos. Que esta revolução soterrou e fez desaparecer o país habitado primitivamente pelos homens e pelas espécies de animais mais conhecidas hoje. Que ela, pelo contrário, secou o fundo do último mar e com ele formou os países hoje habitados. Que depois dessa revolução é que o pequeno número de indivíduos poupados por ela se espalharam e propagaram sobre os novos torrões e, por consequência, desde essa época, que as nossas sociedades recuperaram a sua marcha progressiva, formaram estabelecimentos, recolheram fatos e combinaram sistemas científicos. Fim de citação. Fazer servir a natureza para a glória do seu autor e para o bem espiritual do homem, sem excluir nenhum dos resultados materiais da investigação, tal é a magnífica missão da ciência sob a inspiração do cristianismo. Quem dirá o vergonhoso papel a que a condenou o paganismo moderno? O que os filisteus fizeram a Sansão, pretendo, tirando-lhe os olhos, maltratando de todas as maneiras, fê-lo o paganismo às ciências físicas. Apoderou-se delas, tirou-lhes a força e a luz para renderem graças ao Criador. Torturou-as de todos os modos para lhes arrancar blasfêmias, proibiu-lhes pronunciarem o nome de Deus e pôs nos seus lábios a palavra natureza. A natureza fez tudo o que nós vemos e pôs o instinto nas suas criaturas. A natureza impõe a imobilidade em algumas das suas criaturas. A natureza é que opera sempre em toda parte, mas nunca se diz quem exatamente seja essa mulher. Depois de ter degradado as criaturas, o paganismo as obrigou, com longos esforços, a revelar-lhe os seus segredos, a abrir-lhe as entranhas. Serviu-se daqueles e explorou estas para obter grosseiros gozos. Embriagou-se a si e à sociedade que vacila na base à espera do túmulo que achará nessa orgia sem nome, onde o ateísmo forçado da criação se une à incredulidade dos espíritos e ao sensualismo dos corações. Degradar a natureza, condená-la à mudez religiosa e restituir o mundo moderno ao hedonismo do século de Tibério foi o que o paganismo clássico obrigou a fazer às ciências físicas. Não bastou isto. Em vez de lhes deixar para se exprimirem palavras cristãs e inteligíveis, compôs-lhes uma gíria ininteligível que não é de nenhum país, mas que tem a vantagem de ter o duplo selo do paganismo greco-romano. Como não protestar em nome do bom senso e bom gosto e até da própria ciência contra a terminologia bárbara introduzida pela Renascença na nossa língua científica? Faloemos nós pelo órgão de um homem insuspeito. Ele cita D'Alembert, Enciclopédia, Art Alemã, Enciclopédia, Arte, Elementos. Sem dúvida, uma ciência não se pode limitar aos termos vulgares, ela é obrigada a tê-los particulares. Mas os termos científicos devem ser criados pela necessidade e não para sobrecarregar uma ciência. Seria, pois, de desejar que se abolissem esses termos bárbaros, que são apenas uma impostura, que em geometria, por exemplo, se dissesse simplesmente proposição em lugar de teorema, consequência em lugar de corolário, observação em vez de escolho. A maior parte dos termos das nossas ciências são tirados das línguas sábias, onde eram entendidos vulgarmente. As palavras novas, inúteis, tiradas de muito longe, são quase tão ridículas em matéria de gosto como de ciência. Nunca se perde em simplificar e popularizar a língua das ciências, não só para se facilitar o seu estudo, mas ainda para que o povo não diga que a língua particular de uma ciência constitui todo o seu mérito uma espécie de fortaleza inventada para impedir os questionamentos. Nem sempre o povo se enganou, talvez. Enquanto as ciências falarem só grego e latim, ou antes, um idioma bárbaro, misto extravagante de duas línguas mortas, nunca se tornarão populares. A mais graciosa de todas, a botânica, ficará abafada sob o peso da sua ininteligível nomenclatura. É um novo benefício devido à nossa admiração fanática pelos pagãos. Há outro.
A ciência pagã tornou-se material ou positiva. A sua glória consistiu em estudar a matéria. Ela multiplicou observações e acumulou fatos. Mas os fatos são a ciência? Não. Assim como o corpo sem a alma não é o homem, assim como os materiais amontoados não são o edifício, assim como as cores lançadas à toa sobre a tela não são o quadro. O que falta à ciência atual é a vida, um pensamento fecundo que harmonize todas as suas partes. E isso falta à ciência porque a fé falta à razão. Numa palavra, enquanto a ciência não for cristã, será um cego que percorre sem guia regiões incógnitas, um operário que prepara a pedra para um edifício que nunca construirá. O gênio que cria é filho da fé. Desta ausência da fé resulta a estreiteza e o individualismo que mostram todos os trabalhos atuais da inteligência, que não se eleva a vistas complexas. As divisões e subdivisões, verdadeira epidemia da ciência, invadiram todas as partes do conhecimento humano. Daí vem que os homens mais distintos confessam que as ciências mais cultivadas hoje não deram um passo desde Aristóteles. Assim diz o médico Isidore Bourdon, 1795-1861. Ele cita: a fisiologia comparada está quase no estado em que se acha nas imortais obras de Aristóteles, sem acréscimos, sem novas luzes. À força de distinguir todas as coisas, até graus quase infinitos, as generalidades que fazem as ciências foram desprezadas quase geralmente. Excetuando-se 3 ou 4 naturalistas, honra da ciência moderna, a maior parte dos que se ocupam da história natural fizeram dela uma ciência cheia de puerilidades. Fim de citação. Buffon usa da mesma linguagem. Ele cita: a história dos animais de Aristóteles é talvez ainda hoje que temos de melhor no gênero. Parece, pela sua obra, que ele os conhecia talvez melhor e sob pontos de vista mais gerais do que eles são conhecidos hoje. Fim de citação. A estes seria fácil juntar mais testemunhos. O progresso nas ciências físicas é, contudo, o lado belo da história da razão que se tornou descrente ao fazer-se pagã. Não lhes contestamos os sucessos reais, mas estes mesmos se tornam funestos ao verdadeiro progresso do espírito humano para a verdade. A verdade é Deus, e eles o têm afastado de Deus. Os continuadores da Renascença decoraram com o título de Ciências Exatas as Matemáticas, Introdução às Ciências Físicas, dizendo, aspas, fatos simples, bem vistos e bem explicados, eis o ponto de partida necessário de toda a ciência. Semeai geômetras, e dessa semente fecunda por toda a parte nascerão filósofos, fecha aspas. Com efeito, foi um bom achado. Quando conseguirdes persuadir que não é exato, isto é, verdadeiro, senão o que se pode tocar com a mão, ver com os olhos, provar com A mais B, é evidente que só tereis ímpios e céticos. Todas as verdades, que não se puderam provar assim, deixarão de ser para o homem ilustrado ponto de crença e regras obrigatórias de conduta. Criar o materialismo em moral, o pirronismo em religião, história e filosofia, foi o que fizeram as ciências naturais, tornando-se pagãs. Se isso é progresso, homenagem à Renascença.